Bom, dando continuidade, né, na aula 7, ainda falando sobre poluição do ar, né? Eu vou compartilhar aqui algumas imagens. Aqui, tá? O que eu vou falar agora? Hum, tá. Bom, desde a década de 70, até onde eu sei, né, se discute meios, né, para diminuição da emissão de gases. Teve até, por exemplo, uma união, né, de alguns países, né, chamado protocolo, como é que se fala, por Convenção de Estocolmo, capital da Suécia, em 1972, e que tinha por objetivo discutir ações para diminuir a emissão, né, de gases, né, diminuir a poluição do ar e mitigar os impactos negativos causados pelas atividades humanas, algo que foi rediscutido na Rio 92, 1992, e o mais recente acordo, né, o Acordo de Paris, se não me engano, de 2018, em que foram estabelecidas metas, não que tinha estabelecido antes, né, mas foram restabelecidas algumas metas para que os países diminuíssem suas emissões. Antes disso, teve o protocolo de Kyoto, tá, mais ou menos entre 15 e 20 anos atrás, em que também foram estabelecidas algumas metas. Infelizmente, né, nem todas foram cumpridas. Mas, em compensação, por exemplo, o protocolo de Montreal, né, que visou a diminuição da emissão de gases provenientes, que gases principalmente de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, como esses aqui, né, por exemplo, o CFC12, que até a década de 80 era mais comum. Então, o protocolo de Montreal teve um enorme sucesso, por quê? Porque gases como esse que atacavam a camada de ozônio foram substituídos por outras que não atacavam, como, por exemplo, o R134A, ou HFC 134A. Bom, bom, existem aí diversas simulações, né, do que pode acontecer nos anos seguintes, né, por exemplo, aqui até 2100. Se for, por exemplo, para não ter nenhuma forma, né, de estímulo, nenhum incentivo fiscal ou governamental que seja para diminuir a emissão de gases, podemos dizer que as emissões, né, vão aumentar ou vão diminuir de acordo com o desenvolvimento tecnológico e de acordo com o desenvolvimento econômico, que é que chama business as usual. Eu não sei, acho que não tem uma tradução no inglês, não, o português, mas também chamado de BAU, que é essa linha de cor preta, que está indicando, né, que a queda das emissões de CO2 vai ocorrer apenas a partir de 2080. Só que alguns países estão adotando medidas a longo prazo, por exemplo, né, para extinguir a comercialização de carros a gasolina, carros a diesel, para que comercialize apenas carros elétricos, por exemplo, na Noruega. Aí é bom, né, porque praticamente toda a matriz elétrica da Noruega é proveniente das usinas hidrelétricas. Então, existem essas medidas como de incentivos fiscais para aquisição de carros elétricos, ou medidas para substituir a gasolina, combustíveis não renováveis por combustíveis renováveis, diminuir a geração de energia elétrica por parte de usinas que consomem combustíveis não renováveis. Existem diversas simulações, né? Isso vai depender muito do que vai acontecer no futuro, avanços tecnológicos. Em 2019, por exemplo, não estava prevista a pandemia de 2020, enfim. Mas se for seguir uma simulação mais radical, podemos dizer que 2100 vai ter uma situação na qual as emissões vão ser menores do que a absorção de CO2 por parte das atividades humanas. Isto é, o balanço CO2 negativo. Bom, esse balanço de CO2 negativo pode começar a ocorrer a partir mesmo de 2030. Tá? Ou, se adotar medidas para diminuição das emissões, para que em 2100 aumente a temperatura em apenas 2 graus, então o balanço negativo deve começar em torno de 2070. Por quê?
por causa do tempo de residência do CO2 na atmosfera, que é muito grande. Como assim tempo de residência? Tem uma figura que eu mostrei anteriormente que fala sobre o tempo de vida de cada um dos componentes, que é esse aqui. Por exemplo, material particulado, fuligem e tal, tempo de vida na atmosfera, dias. Às vezes desaparece por causa das reações químicas ou por causa da gravidade. Aí cai, né, no solo. Metano, 12 anos. Ozônio troposférico, ozônio produzido pelas atividades decorrente das atividades humanas, semanas. E gases hidrofluorocarbonos, 15 anos. E o CO2 ele tem um tempo de vida muito maior que esse, muito mais que 15 anos. Então, mesmo que diminua e muito as emissões, o impacto do CO2 ainda é evidente. Por quê? Por causa do tempo de vida dele que é bastante alto, também pelo fato do CO2 ser uma substância bem estável. Dificilmente ela converte em outra coisa. A não ser que seja absorvido pelas plantas, por exemplo, fotossíntese. Então, para diminuir as emissões, para que em 2100 esteja apenas 2 graus Celsius mais quente, o balanço negativo tem que vir a partir de 2070. Tá? É isso que está dizendo aqui. E quem vão ser os maiores responsáveis pela queda das emissões? Power significa geração de energia elétrica, que é ou as usinas a carvão, por exemplo, serem mais eficientes, poluírem menos, com mais tecnologias ambientais, ou desativar essas usinas e colocar outras renováveis, como eólica, fotovoltaica, hidráulica e a biomassa, por exemplo. Contribuições por parte do setor de transportes, veículos mais eficientes, até mesmo veículos elétricos. E também por parte da indústria, tá? Motores mais eficientes, caldeiras com consumindo menos combustível. Tá? E que mais? Aí vocês estão vendo aqui que ainda a maior parte das emissões vão ser por parte da geração elétrica, seguido pelo setor de transporte e depois indústria. Que indústrias são as que mais poluem? Siderurgia e metalurgia, cimento, indústrias químicas, químicas petroquímicas. Também tem a indústria carboquímica, que produz substâncias a partir do carvão. E as emissões indiretas decorrentes do alumínio, que o alumínio em si não gera gases, mas se gera pouco, mas decorrente aí a queima de combustíveis para geração de energia elétrica para ser usada nas usinas de alumínio. Nas construções, aquecimento, no caso do Brasil nem tanto, mas aquecimento, calefação, mal responsável, seguido aquecimento do ar, né, do ambiente, seguido pelo aquecimento de água para o banho, por exemplo, e seguido depois do cozimento. Bom, aqui, o que eu posso mostrar para vocês, né, que a tendência é de crescimento considerável, vertiginoso da geração elétrica por parte da geração renovável, podendo substituir até mesmo fontes não renováveis, né, a longo prazo, como carvão e óleo combustível. Tá? Aqui só de curiosidade, né? Desculpa, só de curiosidade. 350, acho que até mais agora, 360, 370 partes por milhão, ppm, de CO2 na atmosfera, o que significa 0,035%. Tá? Em comparação à Terra, dizem, né, no aparecimento da vida no planeta, 98%. A próxima informação que eu vou mostrar, né, é o índice de qualidade do ar, que é um número adimensional que foi criado somando os vários índices decorrentes à presença de material particulado, NOx, SOx, monóxido de carbono. E quanto maior o índice, pior a qualidade do ar. Então, esses valores tomam como base sensores existentes em solo que pegam dados em tempo real. Como, por exemplo, esse aqui de Beijing, capital da China, que está no índice até considerado não saudável. Mas claro que depende de cada ponto e Beijing tem vários pontos. Tá? Durante o dia, tem lá o índice mínimo, o índice máximo, que varia muito, né? Porque é um período de 24 horas, né? Então, tem aqueles momentos em que a poluição é maior, outros que a poluição é menor, por exemplo, de madrugada. É isso que ele está dizendo. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês só um exemplo, né, desses índices. Inclusive, tem dados obtidos no Brasil. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí tá.
Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Então, essa é a página, tá? waki.info. Só isso. E aí, tem alguns índices extraídos do Brasil. Infelizmente, são alguns lugares, como o estado de São Paulo, Brasília, Espírito Santo e Porto Alegre. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui nas proximidades de São Paulo, em Osasco, para ser mais preciso, tem o valor mais alto neste exato momento, tá? Que é o número 150, que já é considerado não saudável. Está aqui, ó. Tá? E aí parece que tem um pico de material particulado até 10 em um determinado momento, né, bem recente. Aqui, bom, acho que dá para ver, né, onde é que está essa barra, opa, a barra vermelha, né, PM10. Então, na soma desses elementos multiplicado por seus devidos fatores, vai dar um valor aí, como por exemplo, o Osasco 150, que é considerado já até perigoso. Vamos pegar aqui número 20, as proximidades da Avenida Paulista, tá? Que é o número 20. Tá? Porque hoje é domingo, tá? Então as emissões são mais baixas. Vamos pegar um lugar aí com índices alarmantes. Bom, aqui, por exemplo, aqui 9 está muito bom. São João da Boa Vista. Parece que eu vi um no México, que estava assim, um valor extremamente alto. Aqui, deve estar para ver 408. Aqui, ó. E o principal motivo aí é material particular do 2,5. Algum motivo está tendo lá. Não sei o que que é. Tá? E é isso. Então, quanto maior o valor, mais perigosa, mais perigosa é a condição, né? Voltando aqui. E aí tem outros links muito interessantes. Esse aqui, Química da Atmosfera, um professor da Federal de Juiz de Fora, que mostra as propriedades, né, a composição dos gases, né, na atmosfera, diversas camadas, troposfera, estratosfera, assim por diante. Mostra-se até algumas ilustrações aí, por exemplo, sobre smog lá de Londres, né, que eu comentei nos vídeos atrás. Poluição mata mais de 2 milhões de pessoas por ano no mundo. Poluição do ar, contaminação do solo por metais pesados, lixo, enfim. Tá? Aqui, mais de curiosidade, né, fator de emissão de carbono. É um índice, né, que pode ser usado para estudar impactos ambientais. Fator de emissão de CO2 por quilos, né, de CO2 emitido para a atmosfera por terajoule de energia gerada. Como melhor dizendo, convertida. Terajoule é 1 trilhão de joules. Por exemplo, ao queimar gasolina, emite 69.300 quilos por cada terajoule de energia, né, que é a energia que está nas rodas. Agora, se pensar aqui em carvão, né, energia do carvão para geração de energia elétrica. Tá? Aqui, as emissões totais de CO, hidrocarbonetos, NOx, material particulado na região metropolitana de São Paulo, por parte de vários tipos de veículos. Aqui o campeão, né, pelo menos estou vendo que não só apenas em CO, mas em hidrocarbonetos, por exemplo, o campeão aqui são os veículos queimando gasolina. O consumo de etanol na região metropolitana de São Paulo compete com o da gasolina, só que as emissões são muito menores de CO no etanol que a gasolina. Por quê? Como o etanol tem oxigênio, a gasolina não, e sua composição, então a queima do etanol proporciona uma emissão maior de CO2 e menos de CO, uma combustão mais completa. Tá? Agora, o que eu estou vendo aqui, batendo o olho, né? Das emissões de NOx, quem ganha são os caminhões pesados. Porque caminhão é movido em motor a diesel. E motor a diesel atua a temperaturas mais altas de combustão, então gera mais NOx atmosférico. Tá? E a mesma coisa aqui do material particulado, que é maior nos caminhões também. Como eu tinha falado anteriormente, né, o Brasil, ele
Tá, o sexto maior emissor de gases do mundo, só que a maior parte é por parte do desmatamento. Se fosse desconsiderar o desmatamento, ia estar lá para baixo. Setor de transportes, veículos leves, mais ou menos aí 40% de todo o volume de combustível para carro leve, 40% é por parte do etanol. 60% gasolina. Em outros países, né, a maioria, praticamente 80, 90, 100% é gasolina. Então, nessa parte, o Brasil está bem. Energia na indústria, tá? Algumas indústrias utilizam lenha em suas caldeiras. Tá? Isso contribui para o balanço do carbono. Bom. Aqui é só de curiosidade, né, mas para fins de educação ambiental, redução média por pessoa e ano equivalente de toneladas de CO2. Se uma pessoa viver sem carro, deixa de poluir 2 toneladas por ano. Se usar carro elétrico, claro que depende do país, 1,95, depende da matriz elétrica. Dieta vegana, 0,8, também depende, né? Porque tem países, né, que importam carne. Tá? Por exemplo, a China importa muita carne bovina. Então vai depender de cada caso. Mas isso é apenas de curiosidade, né? Impactos lá das Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2016, a questão de emissões, consumo de energia, enfim. Né? Mais de curiosidade também. Aquele que está mostrando, né, que os maiores responsáveis pelas emissões são usinas a carvão, setor de petróleo e derivados, né, gás e derivados, e pequena parcela é indústria do cimento, mas ambos tendem a cair a longo prazo. E no Brasil? A maior parte, com exceção do desmatamento, né, é por parte do setor de transportes. Tanto que aqui, para os próximos, aqui também setor de transporte no Brasil, né, tanto que mais para frente aqui, uma responsável pelas emissões, que chama de mudança de uso da terra, que é o desmatamento. Às vezes com o desmatamento não libera o CO2 apenas das árvores queimadas, né, mas também o carbono que está retido no solo, uma matéria orgânica, enfim. Tá? Voltando aqui. E aí tem uma informação interessante, né? Emissões de CO2 equivalente. O que é equivalente? Você vai somar a emissão de CO2, a emissão de outros gases, só que os outros gases você vai multiplicar por um fator multiplicativo para cada um deles. O que é isso? É o grau de agravamento, né, o grau de agravamento do efeito estufa. Então, por exemplo, se o CO2 o nível é 1, o do gás metano é 21. Então, 1 tonelada de metano, ele causa o mesmo impacto que 21 toneladas de CO2. Mas mesmo assim, o impacto global é maior pelo qual do CO2 devido ao seu volume, seu maior volume emitido. Por exemplo, hexafluoreto de enxofre, se não me engano, é fator 16.000. Isto é, 1 tonelada de hexafluoreto de enxofre causa o mesmo impacto que 16.000 toneladas de CO2. E aqui, de novo, o maior impacto, setor de transportes. Houve uma queda aqui, muitas vezes por causa de crises econômicas. Tá? E geração de eletricidade não é o primeiro, mas está entre os primeiros. Porque teve uma época que houve um grande estímulo à instalação de usinas a gás natural. O plano prioritário de termoelétricas. Tá? Há uma tendência de aumento das emissões, ainda um pouquinho menos da metade por parte do setor de transportes, depois indústria e depois geração de energia elétrica. Tá? O que fazer para diminuir as emissões? Instalar tecnologias ambientais, usinas a carvão, até mesmo desativá-las, investir em energia limpa e eficiência energética. Por que instalar mais usinas se eu posso trocar as lâmpadas, colocar algumas mais eficientes, colocar geladeira mais econômica, né? Adaptar construções, colocar isolamentos térmicos para diminuir o consumo de energia por parte do ar-condicionado ou calefação. Descarbonizar cimento, aço e plásticos, usar energias renováveis nessas indústrias. Mudar para veículos elétricos, mas não adianta nada se a fonte de um país, como da África do Sul, for altamente não renovável. Então a fonte de energia elétrica tem que ser limpa. Ampliar o transporte coletivo, né, consome menos combustível por pessoa. Descarbonizar a aviação e navegação, usar máquinas de propulsão mais econômicas, como turbinas e motores. Parar o seu desmatamento e promover o reflorestamento. Diminuir o desperdício e perda de alimentos, né, porque aí, quanto maior o desperdício, mais alimentos são transportados, mais poluição.
comer mais vegetais e menos carne. Isto é, a pegada ecológica, né, da carne é muito maior que dos vegetais. Polui-se muito mais, impacta mais ao meio ambiente 1 quilo de carne que 1 quilo de soja. Tá? A mesma coisa, as emissões, né? Por exemplo, 2007, por muito tempo ainda vai ser o desmatamento, proveniente das queimadas, enfim, que chama de um nome bonito, né? De mudança de uso da terra. E as emissões estão mais aonde? Justamente estados como Pará, Mato Grosso, Rondônia, por causa do desmatamento. Aí tem São Paulo, Minas, mais por causa das atividades industriais, setor de transportes, tá? Em casos pontuais, geração de energia. Foto de satélite, né, mostrando a pluma, a fumaça formada pelas queimadas, tá? E aí mostrando o impacto mais amplo dos gases indo para o Oceano Atlântico. Teve um tempo atrás que houve uma chuva em São Paulo, que o céu estava escuro e na chuva formava uma água preta. Isso devido à lavagem dos céus, que estavam ricos em material particulado proveniente das queimadas na Amazônia. Só que os ventos estavam indo tudo para o estado de São Paulo. Tá? Da parte mais ambiental, vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar mais sobre os veículos, entre outras coisas também.